Bom, gurias, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a caixinha de stories que eu abri ontem. Tem algumas coisas bem interessantes que foram bem repetitivas, então eu acho que é bem comum, né? E aí a gente vai trocar uma ideia, tá? Sobre as coisas que surgiram ontem. Eu perguntei lá nos stories, né? Qual é o seu medo? Porque às vezes a gente, né? Primeiro eu abri assim, o que é pior, né? Falhar ou nunca tentar? E aí em seguida eu perguntei qual é o seu maior medo? Porque eu sei que nessa jornada empreendedora que a gente se dispôs a enfrentar aí, ou a gente se dispõe a enfrentar, mesmo que não seja a única fonte de renda, mas às vezes até uma renda extra, né? A gente precisa dessa visão empreendedora para isso, porque a gente está colocando um produto no mercado e trocando por dinheiro, então é uma relação comercial, né? E eu acredito que disso pode vir alguns medos. Então essa foi bem a questão assim que eu levantei lá nos stories. Muitas de vocês devem ter participado. Eu respondi o máximo que eu consegui ontem, mas eu não respondi nem a metade, para vocês terem uma noção assim do volume de coisas que apareceram lá. Tirei print de tudo, porque eu acho que dá pra gente conversar sobre bastante coisa ali. Mas algumas coisas me chamaram bastante atenção, porque vale a pena a gente trazer isso pra consciência, tá? Porque eu acho assim, ó, que toda mudança, ela acontece o ponto de partida de toda mudança é a consciência de que a gente precisa mudar, né? E enquanto a gente não identifica isso, a gente não consegue fazer nenhuma ação em cima que vá nos proporcionar alguma mudança. Mas a partir do momento que a gente começa a ter consciência das coisas que a gente precisa mudar, a gente já começa a refletir sobre isso no sentido de fazer algum movimento para que essas mudanças aconteçam. Então, alguns dos medos que surgiram, né? De não vender, de não dar conta, de não atender a demanda, assim, enfim, tantos que surgiram lá. Mas o que eu quero falar sobre esses medos é que eu consigo perceber eles, eu já tive muitos deles, mas eu consigo perceber eles como são movimentos de aprendizado que eu preciso fazer. Porque se o meu maior medo no meu negócio é não conseguir vender, eu identifico o quê? Eu preciso estudar sobre vendas. É verdade. Não é que eu não vou conseguir vender, é que eu tenho que aprender alguma coisa. Se eu identifico que o meu maior medo com o meu negócio é não conseguir o retorno do investimento, eu preciso estudar vendas, eu preciso estudar organização financeira. São movimentos, esses medos, eles vêm da falta de conhecimento naquele ponto onde eu tenho medo, porque o medo, ele acaba sendo o medo do desconhecido, não é o medo de não vender, é o medo do não saber vender. E esse não saber, a gente resolve estudando, né? A gente recém estava aqui falando dos professores, né? Então, assim, a partir do momento que eu identifico algo, esse algo que eu identifiquei, que é o meu medo, ele é uma seta, né? Ele tá me mostrando o caminho. Então, eu preciso prestar atenção nisso. Por isso que eu fiz essa pergunta lá, pra gente poder trazer isso pra consciência. Então, assim, ó, eu fiz um investimento e eu tenho medo de produzir e ficar com tudo parado. Eu fiz um investimento e tenho medo de não ter retorno. Eu tenho medo de as pessoas não gostarem do meu produto. Eu tenho medo de crescer. Tenho medo de dar certo. Da onde vem esse medo? Os medos são indicadores. Os medos não são mais do que isso. Os medos estão nos indicando alguma coisa que a gente precisa colocar atenção. Tati, meu maior medo é de nem tentar, por qualquer motivo alheio à minha vontade. Ou falta de tempo, ou por cuidar de criança, ou por procrastinação. Então, nenhum desses empecilhos, na verdade, são alheios à nossa vontade, né? A falta de tempo a gente resolve com planejamento. Cuidar de criança é a mesma coisa. Procrastinação mais ainda, né? Porque a procrastinação, mais do que tudo, depende da gente. Então, assim, por que eu quero falar sobre isso hoje? Por que eu tô falando sobre isso hoje? Por quê? Identifiquei um medo, esse medo tá me mostrando o caminho.
Exatamente, a Lucimara colocou, o medo é extremamente necessário. Exatamente, por quê? Porque é ele que tá me mostrando o caminho. É o medo que tá me mostrando qual é o próximo passo que eu preciso dar. Entende? Muitas pessoas travam por causa do medo e não prestam atenção nisso. Se eu tenho medo de não conseguir vender, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que aprender a vender. Quando eu comecei o meu negócio, eu não tinha esse medo de não conseguir vender. Mas eu tive esse medo de não conseguir vender quando eu comecei lá no primeiro emprego que eu peguei, que eu precisava vender. Que senão, se eu não batesse meta 3 meses, eu sabia que eu ia ser demitida. Então eu tinha 3 meses para aprender a vender. Mas no nosso negócio a gente passa 3 anos procrastinando aprender a vender porque a gente acha que vender vai acontecer uma mágica um dia e o negócio vai acontecer. Mas lá no emprego que eu peguei, eu tinha 3 meses para bater minhas metas, que era o meu período de experiência. E se eu não batesse meta, eu ia abrir vaga para outra pessoa, entendeu? Mas no meu negócio, não. No meu negócio eu posso ficar 5 anos procrastinando aprender a vender porque eu não dou atenção para isso, entendeu? Eu tenho que aprender a vender. Se esse é meu principal medo, né? Então eu vou estudar. Quando eu entrei pra telefonia, que foi onde o bicho pegou mesmo, assim, de vendas, eu acredito que eu aprendi muito sobre vendas já na assessoria de cobrança, né? Porque cobrar eu acho que ainda é pior do que vender. Mas aí quando eu fui pra telefonia que eu precisei aprender a vender, eu ouvia muito, assim, dos meus supervisores, sabe? Nos treinamentos que a gente passava. Tem que estudar sobre o produto, tem que aprender sobre o produto, tem que... E aí aquilo ali entrou na minha cabeça, eu digo, peraí, todo mundo tá repetindo a mesma coisa, eu acho que, tipo... Eu preciso fazer isso que as pessoas estão dizendo, eles são mais experientes, eles já estão em cargos mais elevados, eles já passaram um processo dentro da empresa. Então eles já, sabe, eu tenho que prestar atenção no que essas pessoas estão dizendo, eles já passaram por esse período, por esse caminho que eu tô iniciando agora. E aí eu fui, gente, eu baixei a minha cabeça e eu fui estudar o produto, eu estudava todos os folders, eu ia pra casa depois do serviço, eu entrava no site da Vivo na época, e eu ia estudar. Bom, chegou num ponto que eu sabia tudo da empresa, e eu sabia argumentar muito bem. Eu sabia tudo dos aparelhos, eu sabia tudo dos planos, eu sabia tudo. Tanto é que, por muito tempo, assim, os meus colegas me chamavam para ajudar a fechar uma venda, para explicar sobre um aparelho, um problema que dava, que o cliente voltava. E eu não era uma pessoa experiente da telefonia, mas eu mergulhei de cabeça e fui estudar. E eu faço isso até hoje no meu negócio. Até hoje eu estudo, gente. Meu negócio tem 7 anos, eu consegui mudar de vida. E até hoje eu estudo. Estudo. Porque sempre vai ter um medo, sempre vai ter um desafio. Quando eu me separei, que eu tive que assumir tudo sozinha, minha única fonte de renda era meu ateliê, eu tive muitos medos. Eu tive medo de voltar para a cidade menor, a minha cidade não é uma cidade pequena, mas é uma cidade que não é desenvolvida, entendeu? Então, tive medo de voltar para essa cidade, tive medo de me enfiar lá na zona rural, no interior, de como é que eu vou fazer meu negócio acontecer daqui. Tive muitos medos. Aí eu tive medo de não conseguir dar conta, porque era só eu sozinha para pagar aluguel e sustentar 2 crianças. Tive medo de não conseguir fazer as vendas, tive muitos medos. Mas cada um desses medos me mostrou qual era o passo que eu precisava dar. Então, se eu tinha medo de morar lá na zona rural, eu tive que criar um planejamento que eu pudesse, né, ter uma logística, por mais que meu negócio fosse pequeno, mas tinha que ter um planejamento ali. Eu não podia ir todos os dias até o centro da cidade, nem com muita frequência. Então, eu criei um cronograma de dias certos para fazer isso. Então, eu criei todo um planejamento em cima de produção para que fechasse com os dias que eu tinha que fazer isso. Eu fiquei endividada depois do meu divórcio, porque eu acabei dando uma prioridade para outras coisas, algumas contas atrasaram que eu já tinha antes, né? Contas até que eram de antes, assim, sabe? Coisas que estouraram para mim porque estavam no meu nome, mas que nem foram coisas que ficaram comigo. Mas aí o que aconteceu? Eu digo, bom, eu vou ter que criar um planejamento, eu vou ter que estudar. Me enfiei de cabeça para estudar sobre educação financeira, porque eu precisava manter minha casa, eu precisava limpar meu nome, eu precisava fazer um movimento de construção de capital de giro. Tudo isso com dinheiro da produção do meu ateliê. Não teve nenhum dinheiro extra, assim, dinheiro a mais, dinheiro de fora. Não teve. Então, aquele medo que eu tinha me mostrou o conhecimento que eu precisava buscar. E hoje eu tenho medo também, minha empresa está crescendo, eu tenho medo de saber contratar. Como é que, sabe, assim, dá medo de contratar as pessoas certas, as pessoas que vão estar envolvidas com o negócio, as pessoas que não vão depois me
me causar algum tipo de problema maior, medo de a parte burocrática, medo de não saber fazer certo essa parte de imposto e depois mais pra frente dar algum problema com a Receita Federal. Por mais que a gente queira fazer as coisas certas, eu não tenho esse conhecimento ainda. E por não ter o conhecimento, eu sinto medo. Entende como é que é o movimento? Tenho medo de vender porque eu não sei vender. A partir do momento que eu aprender a vender, esse vai ser um medo que eu não vou ter mais. Tenho medo de não ter o retorno do meu investimento, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso criar um planejamento para isso. Eu preciso estudar, é um conhecimento que eu não tenho. Então todo medo que aparece, ele mostra um conhecimento que a gente precisa buscar. Porque senão, gente, não vai ter... a gente não vai fazer os movimentos que precisa fazer. Então o medo ele é extremamente positivo. Porque é o medo que nos mostra qual é o próximo passo que a gente precisa dar. Quanto tempo eu costuro? Eu costuro há 7 anos, desde 2014, no final da gravidez do meu segundo filho. E desde o início, assim, eu até fiz uma coisinha ou outra, mas já percebi desde o início, assim, que o universo de artigos para bebê era o que estava mais preparado para produtos artesanais. Aí, como eu estava começando, foi resistência mais baixa, né? Eu consegui colocar meu produto no mercado, mesmo sendo iniciante, de uma forma mais fácil, porque o mercado está pronto para o artesanal, né? O mercado de artigos para bebê, ele é o mercado mais preparado para produtos artesanais. Então, eu entendi esse movimento desde muito cedo, assim, no meu negócio, graças a Deus. E eu já comecei a fazer coisinhas para bebê. O medo nos traz cautela, é essencial. Eu não sei, às vezes, porque assim, ó, às vezes mesmo com medo a gente precisa arriscar. Existem movimentos que a gente precisa fazer que vai com medo mesmo, entendeu? A gente precisa arriscar e a gente precisa entender que qual é o máximo de errado que pode dar. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu tô com muito medo. E aí se eu tiver muita cautela, eu não vou arriscar. Então a cautela, ela tem que ser bem dosada, assim, tá? Porque às vezes eu preciso arriscar. Só que aí, no risco que eu tô correndo, porque empreendedorismo vai nos fazer assumir riscos. Não tem como crescer um negócio sem assumir determinados riscos, tá? Só que esses riscos podem ser planejados. Só que em algum momento eu vou ter que pensar assim, cara, eu vou arriscar e o máximo de errado que vai dar é eu ficar no mesmo lugar. Qual é o pior que pode dar? Já imagina o pior cenário. Que tu vai te preparar pra ele, mas tu não vai deixar de arriscar quando tu precisa porque tá com medo, entendeu? O medo, ele é um bom indicador, é um bom sinalizador do movimento que a gente precisa fazer. Porque assim, ó, eu tô com medo de não vender. Aí eu vou vender de forma aleatória, de qualquer jeito, eu vou ficar batendo com a cabeça, eu vou ficar meses e meses e meses tentando do meu jeito, não tendo resultado, porque o medo me fez perceber que eu preciso vender, eu vou lá, vou fazer um esforço, mas sem ter buscado o conhecimento necessário. Então eu entendo muito medo desse jeito, né? Eu vou fazer um investimento de não sei quanto, que nem apareceu esses dias no story, vou investir 10 mil reais em saída de maternidade para vender. A pessoa que fez esse investimento, ela fez esse investimento com medo, porque depois ela disse, eu tô com medo de não ter o retorno do meu investimento, eu tô com medo de ter tomado a decisão errada, eu tô com medo de não voltar. Só que o medo, se ela tivesse sido cautelosa, talvez ela não tivesse dado espaço, talvez ela não tivesse feito esse investimento. Mas o medo mostrou pra ela o quê? Que ela vai precisar fazer um movimento de vendas, ela vai ter que receber essa mercadoria e se enfiar de cabeça nas vendas. Só que as vendas vão ter que seguir ali, pelo menos um pouco da técnica de vendas, né? Porque também venda de maneira muito aleatória, quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente não tem resultado. Eu vejo gente dizendo assim, eu posto todos os dias nas redes sociais. Eu movimento meu perfil. E não. Só que não faz isso do jeito certo. Tem um jeito certo de fazer. Não é só porque eu estou fazendo, não é só porque eu estou postando todos os dias que esse postar todos os dias vai me dar retorno. Porque venda não é postagem, né? Vender não é fazer postagem nas redes sociais. Que merda, hein? Sabia não? Vender é ter uma intenção por trás, onde tu vai conduzir o teu conteúdo de uma forma que as pessoas vão fazer o movimento até a hora de sentir o interesse. Aí quando elas sentirem o interesse e te chamarem, ainda ali tem uma questão de negociação, onde tu vai conduzir essa pessoa para o fechamento.
Então existe um movimento intencional a partir de tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz tem que ter uma intenção por trás, não pode ser aleatório quando se trata de negócios, né? Então não pode ser nada aleatório. Então o medo, ele nos mostra, eu tô com medo, principalmente medo de vender, né? Tô com medo de vender, então tem que aprender a vender. Simples assim. Tô com medo de não ter o retorno do investimento, tô com medo de não saber cobrar pelo meu produto, tô com medo de não conseguir falar para as pessoas o que eu preciso, o que eu gostaria de falar, sabe? Isso tudo apareceu lá na caixinha de perguntas que eu abri. Então tudo isso não são medos reais, entendeu? São só falta de algum conhecimento. Falta de algum conhecimento que vai me ajudar a superar aquilo ali que eu sinto medo. É medo do desconhecido, não é medo de não vender, não é medo de vender, não é medo de crescer, é medo do desconhecido. E como que a gente supera o medo do desconhecido? Conhecendo. Ó, Ju, cheguei, assisto você aqui do meu trabalho, estou quase migrando para o negócio. Ah, esse é um outro medo que apareceu lá, né? Medo de trocar o certo pelo duvidoso. Não podemos deixar o medo nos paralisar, isso aí. Maria, quanto demorou entre você aprender a costurar e vender sua primeira peça? Eu já saí vendendo porque como eu estudo vendas há 12 anos e o meu negócio eu tenho há 7, então eu já tinha, né, a questão das vendas era algo que estava bem resolvido para mim. Foi um medo, no meu negócio foi um medo que eu nunca tive. Eu tinha muita certeza de que eu ia conseguir vender o que eu estava produzindo, porque eu já estudava sobre vendas há muito tempo. Então, eu já saí vendendo, assim, não teve esse delay, né, de aprender a costurar. Aí eu foquei em peças mais simples, que eu ia conseguir dar conta, já comecei a vender. Aos poucos eu fui adicionando outras peças conforme eu fui pegando a habilidade de costura. Mas eu comecei meu ateliê só com necessaire. Necessaire, aquela necessairezinha bem básica, porque era o que eu sabia fazer. Então, assim, no meu ateliê foi um medo que eu não tive. Mas eu tive esse medo lá no começo, quando eu não sabia vender, que eu precisei aprender para garantir o meu emprego. Então, só que aí depois não tive esse medo, né? Mas é porque eu já tinha o conhecimento, Então, quando a gente conhece, a gente não sente esse medo. Deixa eu ver aqui. Foi uma fralda gigante, vai com medo mesmo, diz Elizabeth. A Gil, essa é a definição de empreendedorismo, arriscar riscos calculáveis. Anete, o medo também trava a caminhada. Eu estou tentando sair desse medo, sair da minha zona de conforto. O que nos ajuda a sair dessa paralisia do medo é o conhecimento. Aqui. Amada, para entrar nesse negócio, gasta-se muito de tecido, depende da tua estratégia, tá? Não necessariamente tu pode começar com pouco tecido e ir fazendo giro, né? Áurea, Carla, investir em fazer alguns produtos estão parados. Produto parado é falta de planejamento na produção, tá? Produto parado é porque eu produzi aquele produto de maneira aleatória. E a gente não pode fazer nada de maneira aleatória quando se trata de negócio. Então, para eu fazer, eu ainda consigo recuperar esse estoque que está parado repaginando a comunicação dele. Mas para eu produzir um produto à pronta entrega, esse produto precisa ser bem planejado. Eu preciso pensar no estilo do produto, para quem, né, que eu quero vender esse produto, porque eu vou pensar na comunicação que eu vou construir desse produto. Esse produto tem que ser um objeto de desejo para alguém. Então, ele tem que representar um estilo de vida, um estilo pessoal. Ele tem que estar dentro de um contexto para que na hora que eu comunique ele, a pessoa se sinta interesse de compra. Ele não pode ser produzido de maneira aleatória. Sobrou um tecidinho aqui, eu vou fazer um teste aqui, Não, eu tenho que ter um planejamento para produzir peças à pronta entrega. E fazendo isso, gente, é muito mais fácil. Aí depois eu vou ter os meus produtos prontos lá, eu vou trabalhar em cima das minhas campanhas de venda. Então, assim, eu produzo de maneira aleatória, eu fico esperando acontecer a venda, não sei qual é o movimento que eu preciso fazer para trazer, entende? Então, assim, dá para recuperar um estoque parado, porque tu vai ressignificar ele, de repente tu vai precisar fazer outros produtos que complementem, vai jogar isso dentro de uma coleção ou dentro de uma comunicação específica. Aí tu vai fazer um movimento, que é uma campanha de vendas, onde tu vai trazer a comunicação que dê sentido para aquele produto, para que a pessoa que possa ter interesse se conecte.
Não é aleatório, não é, eu vou inventar uns produtos para fazer e aí eu vou ver se alguém quer comprar. Desse jeito não dá certo. Desse jeito a gente até consegue ter uma renda extra, porque alguma venda de repente vai fazer, né? Mas um negócio que se sustente, ele precisa de planejamento e de estratégia, ele não pode ser feito de maneira aleatória. Maria, tudo que é novo é um desafio. Penso eu que o medo nos trava do novo desafio. Precisamos ser sábias em dar um passo de cada vez. Eu sempre falo muito isso, né? Pensar qual é o meu momento e qual é o próximo passo que eu preciso dar em direção ao que eu tô querendo construir, né? Mas não adianta eu achar que... Não adianta eu achar que vai dar certo eu fazendo de qualquer jeito. Deixa eu ver aqui. Quais são os produtos que vêm numa saída maternidade? Isso tu pode pesquisar no Google, gente. Saída maternidade. Vai te dar várias opções de kit. Os kits não são iguais. O básico é o que? A roupinha da saída de maternidade, a manta, luvinha, gorrinho. Esse é o básico. Mas pode ter ali alguma ideia diferente que tu vai pegar ali para colocar no teu kit, né? Então, esse tipo de pesquisa, isso é outra coisa, gente. A gente precisa fazer pesquisa de mercado, pesquisa de concorrência, pesquisa do que tá... Pesquisar, comparar, a gente precisa fazer esse movimento. O que tá rolando no mercado para eu entender o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão comprando, quem são os maiores desse mercado onde eu atuo. Eu vou olhar todos os dias os perfis dele para entender qual é o movimento que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Eu fico fechada num grupinho de artesanato. Óbvio que é muito bom a gente ter esse contato com colegas de profissão. Eu mesmo faço parte de muitos grupos, não sou tão ativa nos grupos, mas de vez em quando eu dou uma olhada. Mas a gente fica tão dentro dos grupos de artesanato que a gente acha que o mercado do nosso produto é o grupo de artesanato. E não é, gente. Não é. Se eu vendo artigos para bebê, o mercado do meu produto é o mercado de maternidade. Eu tô olhando para esse mercado, eu tô vendo o que tá acontecendo nesse mercado e eu tô só nos grupos de artesanato. Né? Enfim, é bom fazer parte. Eu vou pedir uma dica de acabamento, eu vou pedir uma dica de aula, eu vou pedir uma dica de onde eu encontro uma informação ou outra, mas não é dentro dos grupos de artesanato que eu vou aprender a vender, não é dentro dos grupos de artesanato que eu vou aprender a me comunicar com as mães que estão montando enxoval. É olhando para o mercado de maternidade. Uma hora depois. Ju, cara, estou construindo meu ateliê a partir do meu trabalho. Aqui estou quase terminando para sair e trabalhar para mim. Vai dar certo. Vai sim. Vai dar muito certo. Sempre fica salvo as lives aqui no IGTV, tá? Então quem não conseguir assistir, só depois voltar aqui no IGTV e dar uma olhada. Ateliê Eliane Uchoa. Carla, definir o nicho, mas como começar assim do começo mesmo? Sou só eu que não tô sabendo. Gente, começar é começar, falar do teu produto, fazer as peças, né? Definir o nicho, que tipo de peça eu vou fazer dentro desse nicho? Eu vou começar a falar disso para as pessoas, falar disso para todo mundo, falar disso para as pessoas que estão próximas, falar disso para as pessoas na internet, vou começar a falar disso. É assim que se começa. Alguém tem que saber o que tu tá fazendo, porque senão não tem de onde vir vendas, né? Então as pessoas que são mais próximas tu vai pedir para divulgar, tu vai fazer um movimento de onde tu pode mostrar o que tu tá fazendo, tem que mostrar o que tá fazendo, senão não sai vendas, né? Então o começo é esse. Esse primeiro movimento é falar para o máximo de pessoas que a gente conseguir, do jeito que a gente conseguiu o que a gente tá fazendo. Às vezes vale a pena até fazer um presente, né? Se eu tô trabalhando com artigos para bebê, eu conheço alguém que tem um bebê, eu vou fazer um presente, eu vou dar de presente, eu vou ter essa foto, eu vou... A Val B. Dias. Comecei com faixa de cabelo, assim que finalizei as primeiras, tirei foto e enviei a foto para as amigas e vendi quase todas. É isso aí, assim que se começa. A Magnolias Baby, nos últimos anos, atirei para todo lado, investi em cursos diferentes até te encontrar. Ah, que bom que conectou, né, as ideias. Carinho de Mãe Ateliê, por isso quero muito a mentoria, conhecer o mundo dos negócios, tenho facilidade para vender, mas preciso aprender as técnicas certas, daí ninguém me segura. Glória, muito bom. Eu tenho medo de não vender.
Ó, a Ângela aqui da Lavizinha, você já sabia vender e não tinha essas crenças que artesanato não gera dinheiro, graças a Deus. Exatamente, eu nunca tive, essa foi realmente uma coisa que eu nunca pensei assim, ó. Eu tinha tanta certeza que ia vender o meu produto, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Ai, o artesanato não é valorizado, ai, as pessoas não... Eu nunca, gente. E até hoje, assim. E eu comecei a fazer os vídeos por causa disso. Porque eu comecei a ir pros grupos de artesanato. Eu já tava vendendo, né? Vim lá das vendas, abri meu negócio com a absoluta certeza de que eu ia vender, não ia ter dificuldade para vender, porque eu já vinha do processo de vendas, né? Então, minha preocupação era só produzir. E aí quando eu comecei a participar dos grupos de artesanato, que eu comecei a ver esse tipo de questão, assim, as pessoas perguntavam, dá pra viver de artesanato? Eu tava vivendo de artesanato, eu tava ganhando nessa época já mais com o meu ateliê do que eu ganhava na telefonia. E já fazia 3 anos que eu tinha um ateliê. Comecei a ver as pessoas perguntando assim, dá mesmo pra viver? Eu tô querendo investir no meu ateliê, dá pra viver disso? Dá pra tirar um salário? E as pessoas iam nos comentários assim, não dá, isso é só um dinheiro extra, não tem condições de viver só disso. E aquilo começou a me incomodar de verdade, sabe? Ué? Como assim não tem condições de viver disso? Tem sim, estão tirando os sonhos das pessoas, estão, sabe, desestimulando, fazendo as pessoas desistirem antes de começar, porque pra uma pessoa não deu certo porque ela não sabe fazer o negócio dela, não quer dizer que a outra não vai conseguir, entendeu? E aquilo começou a me incomodar de um jeito, eu digo, não é possível. Tanto é que o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube não foi vídeo de passo a passo, não foi vídeo ensinando a precificar. Foi o primeiro videozinho que eu fiz lá, ninguém sabia de onde eu tinha saído, eu já tava com um videozinho lá, mostrando como é que se precificava um produto de artesanato, porque eu comecei a entender que era daí que vinha, né? Tipo, as pessoas vendiam um produto a preço de banana, não cobriam nem os custos, óbvio que não iam ganhar dinheiro. Porque daí, por mais que tu te mate trabalhando em cima de uma máquina, se tu tá vendendo a preço de custo, tu não vai ganhar dinheiro. Porque aquele dinheiro vai entrar, vai cobrir os custos e deu. Não... Tem que ter lucro, né? Tem que cuidar do lucro. Se não fizer nessa turma, depois vai ter outras oportunidades. Demorei para abrir vaga, né? Mas sempre vai ter. Ali em Baby Kids, amo costura criativa, dividi meu nicho em 3 só para não ficar misturado em um só. Estou trabalhando muito. Misericórdia. Mas assim, é o mesmo nicho? Como assim dividiu em 3? Tá atuando em 3 segmentos diferentes? Me explica melhor isso. Eu não entendi o que ele falou. Ou é tudo artigos para bebê? Porque se for tudo artigo, porque teu nome tá ali em Baby Kids. Se for tudo artigos para bebê, não é 3 nichos. É 3 linhas de produto dentro do mesmo segmento. Aí não precisa separar, tá? Eu não sei, me explica melhor isso aí. A Márcia também ficou curiosa. A Diana Rosa, não tô vendendo nada, tô desistindo, não sei mais o que faço. Tenho 5 filhos, preciso nem trabalho fixo consigo. Tá, Diana, tá desistindo antes de estudar, eu tenho certeza disso. Qual foi o movimento que tu fez para estudar alguma coisa sobre vendas? Tua maior dificuldade é vender, tu já identificou a tua maior dificuldade. Qual foi o movimento que tu fez para aprender a vender? Antes de desistir, a gente tem que buscar a solução, né? Porque se desistir também não é fácil, gente. Aprender a vender pode exigir empenho da gente, mas desistir também vai exigir empenho. Eu tenho 5 filhos, eu não consigo arrumar um emprego no mercado formal, principalmente agora, que as vagas estão mais escassas ainda, com tudo esse monte de coisa que tá fechando. Eu tenho 2 opções. Ou eu fico sem nenhuma renda, até que eu consiga me recolocar, e aí o que eu faço com os meus filhos? Ou eu faço esse negócio dar certo. Qual é o teu difícil, menos difícil? Qual é o difícil que tu vai escolher? Os dois vão ser, os dois vão exigir dedicação. Os dois vão exigir. Algumas coisas tu vai ter que abrir mão mais do que outras. Então, qual foi o movimento que tu fez para aprender a vender? Qual foi o movimento? Identifiquei que eu não tô vendendo nada. O que é mais fácil, gente? Eu aprender ou eu desistir nessa... Gente do céu. Vamos lá, gente. Nós somos mulheres. Mulher consegue qualquer coisa quando bota na cabeça. A Gisele, faço como você ensinou, coloco nos grupos da cidade e do meu bairro, sempre que posso. Faço junto com a encomenda, pelo menos um para deixar a pronta entrega. Funciona super bem. Oh, muito bem, viu só? A Suzy, ainda tenho alguns medos, mas tô indo com medo mesmo. Preciso da mentoria agora. Vamos lá, gente, vamos juntas.
Anete, me diz uma coisa, Carla. Se estou começando, não tenho cliente, não tenho produtos prontos. Então, como faço para apresentar? Gente, os primeiros produtos é investimento. Eu tenho que criar meu portfólio. Como é que eu vou mostrar? Eu quero, a não ser, a não ser que eu vire vendedora por catálogo e eu mostro para as pessoas as coisas ali naqueles livrinhos para a pessoa fazer encomenda, eu tenho que iniciar de algum jeito. Ou eu vou iniciar para presentear alguém, ou eu vou iniciar já criando uma coleção onde eu vou construir peças para deixar a pronta entrega, mas isso já direcionado, já focado. Eu tenho que ter produto. Como é que eu vou querer fazer um movimento de venda sem fazer um mínimo? Gente, ninguém começa negócio sem um mínimo de investimento. Não existe começar do absoluto zero, a gente começa com pouco investimento, mas algum investimento a gente tem que fazer. Eu vou ter que investir em tecidos e aí eu vou tentar ser o mais estratégica possível na compra desses tecidos e eu vou fazer as minhas primeiras peças para começar a mostrar o meu trabalho e a partir dali começar a surgir as primeiras encomendas. Não existe, gente, a gente está falando de negócios, a gente não está falando de brinquedo aqui. Nós somos mulheres adultas, maduras. A gente tem a capacidade de entender que é um negócio que a gente está iniciando. A gente tem que levar isso mais a sério. E negócio precisa de investimento. Pode ser pouco de investimento. A gente pode começar com pouco. Mas aos poucos também a gente tem que ir aumentando esse investimento para que o negócio comece a dar mais retorno. E investimento no negócio e investimento em mim como dona do negócio. Porque se eu não me desenvolver, o meu negócio vai parar. Porque o meu negócio para onde encontra a minha falta de conhecimento. O meu negócio vai parar onde encontrar a minha falta de conhecimento. Se eu não sei vender, o meu negócio vai parar aí. Se eu não sei planejar, o meu negócio vai parar aí. Se eu não sei precificar, meu negócio pode parar aí. Porque por mais que eu saiba vender, mas se eu não souber precificar, eu vou estar vendendo sem margem de lucro, meu negócio vai parar aí. Se eu não sei criar uma estratégia de negócio, meu negócio vai parar aí. Se eu não sei contratar, o meu negócio vai parar aí, ele vai ter um limite. E aí pode assim, se eu cheguei nesse nível de negócio de eu preciso contratar alguém porque eu já não tô mais dando conta, o negócio deu certo. Então eu posso continuar sozinha daqui pra frente, se meu negócio estiver me sustentando, tá tudo maravilhosamente bem. Só que se eu quiser que o meu negócio cresça, eu preciso aprender a delegar, eu preciso aprender a... Sabe, cada etapa do negócio vai ter uma... Hoje meu negócio não me sustenta só a mim. Começou me sustentando só a mim, com muita dificuldade, ralando muito. Mas hoje meu negócio me sustenta toda a minha família, meus irmãos trabalham comigo, minha mãe tá vindo, né? Tem uma pessoa que trabalha aqui em casa, tem outras pessoas que estão envolvidas, né? Tem vendedores, tem equipe por trás, ajudando no processo. Então, assim, nem sei quantas pessoas, umas 50 pessoas talvez, envolvidas com o meu negócio. Vocês acham que isso não deu medo? Isso deu muito medo. Né? Mas se eu não me permitisse, se eu não me desenvolvesse, se eu tivesse parado de estudar, se eu tivesse parado de investir em mim, enquanto dona do negócio, em algum momento meu negócio ia parar ali. Porque o meu negócio para onde ele encontra a minha falta de conhecimento. Então, a gente sabe assim, quanto mais eu me desenvolvo, mais o meu negócio cresce. É isso que quer dizer. Quanto mais eu me desenvolvo como dona do meu negócio, como uma mulher empreendedora, como uma mulher que está construindo algo maior do que só... Não é só artesanato, entende? É um negócio. O meu negócio é um negócio de produção artesanal, mas o artesanato em si não é o meu negócio, não é a peça artesanal, não é o meu negócio. O meu negócio produz um produto artesanal, mas o meu negócio é o que acontece na esfera toda, em todo o processo. O meu negócio precisa de produção? Precisa, mas ele precisa de estratégia de venda, ele precisa, né, que eu tenha uma boa comunicação, ele precisa de negociação, ele precisa de logística, ele precisa de finanças, ele precisa de gestão, ele precisa de um monte de coisa, gente. E o teu negócio tá parado, o teu negócio tá travado na tua falta de conhecimento. É aí que o teu negócio tá travado. Então qual é o próximo passo que tu precisa dar? Qual é o próximo conhecimento que tu precisa ter? Porque quando tu tiver esse conhecimento, tu vai conseguir levar o teu negócio mais pra frente. Até o momento que tu vai encontrar de novo uma outra trave, e aí tu vai ter que buscar por outro conhecimento. E eu acho que isso é eterno. Deixa eu ver aqui. Ângela, não dá pra ficar atirando para todos os lados, pode ser um tiro no pé, pode mesmo. A maioria das vezes é.
A Fábio, meu esposo, quer que eu venda de tudo por causa da nossa situação financeira, mas quero focar no nicho infantil. Será que faço mais um Insta só para beber, para não misturar? Gente, é difícil a gente dar conta, fazer bem feito uma coisa só. É difícil, porque além de produzir, tu tem toda essa estrutura que eu falei, e tu tem que alimentar com qualidade a tua rede social para construir autoridade dentro daquele segmento. Então tu tem que pensar em conteúdo, tu tem que planejar, tu tem que estudar. Eu acho muito difícil a gente conseguir fazer duas coisas muito bem feito, vai ficar duas coisas mais ou menos. E de repente tu não vai ter o resultado que tu teria se tu estivesse fazendo apenas uma coisa muito bem feito. Aí eu não sei, né? Aí é uma decisão que vocês precisam tomar juntos, porque daí... Kilt Bordados, estou passando por segundo divórcio, estou exatamente na situação que você estava, precisando recomeçar do zero, aprender a planejar, fazer metas, pois a única renda que tenho é artesanato. Eu sou prova de que é possível, com muita dedicação, com muito empenho, mas é possível, entendeu? A gente consegue dar a volta por cima, a gente consegue. Principalmente aqui, ó, a gente precisa trabalhar mais a mente do que as mãos. A gente fica muito na parte de executar. E aí a gente se coloca como funcionária do nosso próprio negócio. Porque um funcionário, ele só executa. Um funcionário, tu vai lá e diz pra ele o que ele precisa fazer, ele vai lá e executa. Ele não quer saber qual é a estratégia que tem por trás daquilo, onde que aquilo ali vai dar. Ele não quer saber, ele só vai lá e vai executar. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição de funcionária do nosso próprio negócio. A gente tá só executando. Só reagindo ao que nos aparece. O dono do negócio é a mente do negócio, é a parte estratégica. É aquela pessoa que sabe que nada é aleatório. Não tem uma postagem na rede social que seja aleatória, não tem uma peça que eu vou fazer que seja aleatória. Tudo que eu fizer tem a intenção de aumentar as vendas do meu negócio, porque vender... Não, e vender pelo preço certo, né? Porque é vendendo pelo preço certo... que eu vou conseguir construir esse movimento, que as coisas vão melhorar, que o negócio vai crescer, que eu vou ter o retorno que eu preciso. E aí eu começo, né? É o dono do negócio que é a cabeça, é a mente estratégica do negócio. Maturando de Medeiros. Tenho medo de postar e ter muitas encomendas. Esse é um medo que apareceu bastante lá. Gente, esse medo de ter muitas encomendas é muito louco, né? Primeiro que, qual é o nível de encomendas que eu tenho hoje? Dentro do que eu tenho hoje, qual é o meu prazo de entrega? Eu posso aumentar o meu prazo de entrega. O primeiro movimento que eu vou fazer se eu estiver vendendo bastante é aumentar meu prazo de entrega. Eu conheço artesãs que estão com 2 meses de prazo de entrega. As pessoas ficam na fila por 2 meses para esperar. Por que elas conseguiram isso? Porque elas trabalharam muito bem o posicionamento do negócio delas. O produto delas se transformou num objeto de desejo tão grande que a pessoa espera 2 meses para receber aquele produto. Elas fazem até postagem na rede social dizendo assim, se organizem, não deixem para fazer o pedido de última hora, por quê? Porque o teu bebê tem data para nascer. E aí, se tu deixar para a última hora, o produto vai ficar pronto depois do bebê já ter nascido. Então, se planeja, se organiza. Mas isso é uma construção de posicionamento muito bem feita ao longo do tempo, né? Então, assim, às vezes eu tô com prazo lá de 7 dias e acho que eu não vou dar conta das encomendas que eu pegar. Aumenta o prazo, 15 dias, 20 dias, 30 dias, começa nesse movimento, aumentando o prazo. Eu tô com 30 dias de prazo e mesmo assim eu tô com um volume de encomendas muito grande. Tá na hora de dar o próximo passo, chamar um ajudante. Eu sei que na minha precificação tem um valor dentro da minha precificação que é mão de obra. Essa mão de obra vai para essa pessoa que vai produzir a peça e a margem de lucro que aquela peça produzir vem para mim. Então eu estou ganhando em cima da produção daquela pessoa a margem de lucro do meu produto. Só que só vou pensar em fazer isso, gente, depois que eu já tiver assim, ó, assim, pelo amor de Deus, eu não consigo mais dar conta de tanta encomenda que tem. Aí eu vou dando os passos, o passo a passo. Agora, eu não vou deixar de postar hoje com medo que eu não vou dar conta. Gente do céu. Esse é o nosso objetivo, é não dar conta de tudo sozinha mesmo, de eu ter que fazer um movimento. Só que eu vou deixar para me preocupar com isso quando eu estiver vivendo isso. Hoje, eu não tenho que me preocupar com isso. Hoje eu tenho que fazer o máximo de postagem possível mesmo e pegar tudo que é encomenda que eu puder e ir administrando meu prazo de entrega, trabalhar as horas que eu precisar trabalhar dentro do meu negócio ali. Para quando eu tiver, então, meses, né, meu prazo de entrega já tá começando a ficar muito grande, eu já não tô mais dando conta, mesmo assim, as pessoas estão na fila esperando. Cara, então agora... Só que assim, quando eu chegar nesse momento, eu já vou ter toda essa experiência.
desses meses que eu passei nesse sufoco. Então quando eu chegar e pensar, bom, vou contratar alguém para me ajudar, nem que seja uma pessoa para começar a fazer os cortes para mim, para embalar, para fazer entrega, sei lá, vou começar a pensar nisso. Eu já vou ter mais experiência do negócio, eu já vou ter aprendido alguma coisa nesse meio tempo. Né? Esses medos. Ateliê Cantinho da Gigica. Não consigo escolher meu nicho, gosto de tudo um pouco. Gente, aqui é maturidade. É maturidade do negócio. Maturidade, gente. Nicho é decisão. Decisão é igual escolher marido. A gente decide um e casa e aquele. Pronto. Decidiu, parou de procurar outro, entendeu? Decidiu, tá decidido. É assim, eu vou ver quais são as possibilidades, vou botar tudo na ponta do lápis que eu quero fazer, desses eu vou escolher um e daqui pra frente é isso. Ponto final, maturidade no negócio. Então é isso, gurias. Nem sei quantas horas a gente tá aqui, já deu. Um beijo pra vocês. Ó, inicia a semana com tudo, tá? Já com todo o gás aí, que a semana tá só começando. Um beijo, até mais tarde.